Francis, como é que você descobriu que o seu filho tinha Asperger? A minha situação foi um pouco diferente, né? Mas com várias angústias também. O Lucas, desde muito novinho, eu percebi alguns comportamentos diferentes nele. Por volta dos 6 meses, eu achava ele agitado demais, né? Ele tinha uma rotina muito tranquila, mas tinha um determinado horário da noite que ele ficava assim irritado. Eu passava a madrugada com ele acordado e não entendia muito bem o porquê. E já comecei a ficar mais alerta em relação a isso. Quando ele chegou próximo a 1 ano de idade, aí que a coisa começou a ficar muito evidente para mim. Para as outras pessoas, não. Para mim, que era mãe, né? Eu fiquei assim bem nervosa, porque o que mais me chamou a atenção foi a falta da troca de olhar, que eu não conseguia mais ter com ele e que a gente que é professora, né, além de ser mãe, de ter esse lado da sensibilidade materna, a gente sabe que é uma característica muito marcante do autismo, né, e de outras síndromes, de outras deficiências, é essa falta do olhar, dessa troca de olhar. Então, ali foi onde eu mais, assim, me dei conta que tinha alguma coisa que não estava dentro da normalidade, vamos dizer assim. Só que eu nunca tive um respaldo de nenhum profissional até então, né? Então, eu começava a falar, olha, estou percebendo que ele está mais agitado, que ele não está trocando olhar. Ai, não, imagina, é tudo normal. Era o que eu sempre ouvia. Familiar? Familiar, ninguém também. A única pessoa que depois de um bom tempo concordava comigo, mas assim, concordava, eu tinha um apoio emocional nesse lado, mas assim, era minha mãe. Então era só esse apoio emocional. Não, você está certo, eu também acho, mas não passava disso. Então ficou uma carga emocional muito forte, assim, para eu lidar, né? Porque meu filho já estava com 2 anos e meio, não falava ainda. É uma idade que geralmente as crianças já estão falando frases, né? Então ele andou muito rápido. Então até estranhei, com 11 meses de idade ele já andava. Agora a fala muito atrasada em relação ao que a gente espera, né, no desenvolvimento de uma criança, e eu não conseguia ter diálogo com ele, né? Então, conforme o tempo foi passando, a coisa foi ficando pior. Aí, quando ele estava por volta de uns 4 anos de idade, que a coisa começou a ficar realmente insustentável, porque uma criança de 4 anos com um comportamento extremamente agressivo em alguns momentos, agitado, e você não consegue dialogar, né? Então, como que você faz com isso? E eu perguntava até para a professora na escola, mas todo mundo ficava muito incomodado quando eu comentava. A professora chegou a ficar muito brava comigo. Ela chegou assim a esbravejar, ele é normal, ele é normal. Eu falei, meu Deus, eu só fiz uma pergunta, né? Se ela percebia alguma coisa diferente, né? Então eu via que todo mundo se incomodava e parecia que eu estava procurando problema onde não havia, né? Pelo olhar das outras pessoas. E isso para mim foi difícil, eu cheguei a ficar depressiva, né? Porque não é como a Erika estava falando, né? Não é que a gente quer um laudo, não é que a gente quer um diagnóstico, a gente quer, na verdade, proporcionar o melhor para o filho da gente. Então, se eu tivesse, de repente, tido um apoio anteriormente, né, ao período que eu consegui, talvez eu conseguisse proporcionar terapias, outras coisas para o meu filho que seriam, assim, muito benéficas para o desenvolvimento dele, que eu consegui fazer quando ele já estava por volta dos 7 anos de idade. E a gente sabe que quanto antes, melhor, né? Então, eu fui nessa luta. Então, quando ele estava por volta de uns 3, 4 anos de idade, eu consegui levar numa fono, né? Mas aí também tive alguns desafios nesse percurso. Depois consegui levar numa psicóloga. Eu falo consegui porque, assim, era uma luta. Coisas que parecem muito básicas, mas que está todo mundo falando para você, não tem necessidade. E você está vendo que tem, né? E foi, então, que o tempo foi passando, e eu ali sem conseguir dar um encaminhamento adequado, até que eu levei numa psiquiatra, por indicação de uma das psicólogas pelas quais o meu filho passou, a doutora Cláudia Antila, né, a psiquiatra, assim, fantástica, mas não está no meu convênio, né, então eu tive que arcar com custos, né,
E ela fez a avaliação do meu filho, ela precisaria de algumas consultas. Ela falou, olha, eu preciso pelo menos de 4 sessões para estar analisando, né, fazendo essa observação e talvez chegar a alguma conclusão. Em 2 consultas foi mais do que necessário, porque ele tinha os comportamentos assim bem marcantes, bem definidos, né, do que é considerado o Asperger, que na época ainda não era um transtorno do espectro autista, era considerado uma síndrome, né? Então a nomenclatura também mudou de lá para cá. E aí ela entrou com um medicamento, a Ritalina, que ela acaba agindo como ansiolítico e também para dar uma concentração, a criança poder ter um foco. Porque assim, o Lucas, ele nunca teve dificuldade de aprendizagem, mas ele não conseguia ter o foco em uma coisa só, né? Então, ele estava aqui, a professora, de repente, ensinando alguma atividade, uma história, e ele estava olhando para tudo ao mesmo tempo. Então, ele pegava um livro, ele desenhava, ele ficava observando o colega. Então, eram muitas coisas ao mesmo tempo, ele não sabia lidar com tudo aquilo. Então, o que acontecia na prática? É que eu tive, assim, não digo, acho que é sorte, talvez, de ter... O Lucas teve professoras excelentes, numa escola estadual também. A professora conseguia enxergar tudo isso nele, né? E ter um olhar cuidadoso em relação a isso. Então, ela falou, ele aprende. Ele não consegue registrar. Então, ele não conseguia registrar nada no caderno. Às vezes, por exemplo, ela deu 9 atividades num dia inteiro. Ele fazia 2, 3. Ele sabia me contar detalhes, mas registro no caderno algum. Então, muitas vezes, se o profissional não tem aquele olhar atento, cuidadoso, ele vai achar que é uma criança preguiçosa, uma criança desinteressada, que a família não dá atenção, porque geralmente é isso que a gente ouve, né? E muito pelo contrário, eu tive muito, muito apoio na escola, né? E aí, quando entrou com essa medicação, ele começou a ter foco e... Para ele foi assim uma conquista, ele conseguir passar a registrar as atividades propostas na escola, né? Então, o quanto tudo isso mexe com a autoestima também da criança, né? E a gente está falando de uma criança, né? O meu filho hoje tem 15 anos, mas ele tem um transtorno do espectro autista muito leve. E mesmo assim demandou muita coisa, não foi fácil também. Terapia com diversos profissionais, psicólogo, passava com psiquiatra, passou com fono, para várias situações. A fono não foi nem só na questão da dicção, é na organização do pensamento para ele expressar, porque ele pensava, mas ele, na hora disso sair em palavras, saía todo desorganizado. Então, ela trabalhou com essa organização mental também com ele, né? Ele não chegou a fazer TO, mas ele passa por psicopedagoga até hoje também. É uma coisa que a gente faz questão de continuar, né? E ele se isolava, era uma criança que se isolava, então é complicado, né? Porque na infância, uma grande parte da aprendizagem se dá pela interação, né? Você fazendo trocas com seus pares, né? Com outras crianças, com os adultos, e ele não tinha isso, ele se isolava. Porque, para ele, as coisas tinham que ser do jeito dele. Como não eram, o mundo lá fora acabava sendo uma coisa difícil ao ver dele, então ele preferia não se envolver. Então, eu tive que trabalhar uma série de questões com ele. Hoje, né, quem vê o Lucas adolescente, por aí, a maioria das pessoas não... Quando eu falo que ele tem Asperger, as pessoas falam, não, né... Porque, nossa, ele é desenvolto, ele conversa, ele é super ativo, né? Vai bem na escola. Mas nos bastidores, né, em casa, a gente que sabe as dificuldades.